Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Um bom dia a todos. É motivo de grande alegria estarmos aqui nessa manhã, louvando ao Senhor. Já aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no tema de hoje, desse congresso, em João, seu capítulo de número 9. Aleluia. João 9, seu versículo de número 4. João 9, verso 4, que nos diz assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vou repetir novamente. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Somente até aqui os irmãos podem se sentar, me sinto abençoada pela oração do pastor. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e por estar vendo tudo que o Senhor tem feito durante esses dias. Ontem, o mover de Deus aqui nessa igreja, e é muito gratificante nós chegarmos em uma igreja missionária. Como o pastor Fábio falou ontem, tá uma diferença de uma igreja que faz um congresso de missões, que fala sobre missões, mas que não vive missões. Mas aqui nós vimos uma igreja que fala de missões e que vive a obra missionária. Então é gratificante estar aqui nessa manhã, conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Muito obrigada pelo acolhimento. Que Deus continue abençoando esse ministério. Obrigado, pastor Fábio, pela oportunidade. Que Deus continue fortalecendo e abençoando essa igreja. Continue levantando e despertando missionários neste lugar, nesse tempo que nós precisamos de almas para o Senhor. Agradeço ao pastor Wallace aqui nessa manhã por sempre estar confiando, né, no ministério que Deus entregou em nossas mãos. Que Deus abençoe a vida dele, a vida da família dele, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite. Irmãos, nessa manhã, vou me apresentar rapidamente, porque nós não viemos aqui falar de mim, nós viemos aqui para ouvir sobre Cristo e sobre aquilo que Ele está fazendo nesse tempo, sobre aquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu me chamo Laineide e como meu nome já entrega, eu sou nordestina, sou do Nordeste. Esses dias um homem do trabalho perguntou meu nome e quando eu falei, ele virou para mim e falou: você é do Nordeste, né? Eu falei: moça, como é que você sabe? Ele falou: porque eu também sou, e meu nome também é estranho. Então, eu sou do Nordeste, mais especificamente do Piauí. Eu sou de uma região chamada Cajueiro, é o interior da cidade de Guaribas. Então, eu sou do interior do interior do interior, uma cidade muito pequena. A cidade de Guaribas, a cidade inteira, junto com todos os municípios, tem ali aproximadamente umas 4.000 pessoas. Então, se a cidade grande tem 4.000, onde eu moro no máximo deve ter umas 1.000 pessoas ali. Então, é uma cidade muito pequena e eu fui alcançada, né, através disso que nós estamos falando aqui nessa manhã, daquilo que nós falamos ontem, antes de ontem, que foi a obra missionária. Eu fui alcançada por um projeto chamado Projeto Sertão. Quem estava aqui ontem viu o pastor falando, apresentando sobre o projeto. E, irmãos, em 2019... na época da minha vida em que estava tudo perdido, tudo um caos, o Senhor ele me alcançou. E através de alguém que foi pregar o evangelho para mim naquele lugar. Um lugar, irmãos, esquecido pelo governo humano, esquecido pelos poderes ali daquela terra, mas não foi esquecido por Deus. Deus, ele se lembrou daquele lugar. Um lugar que estava à margem da sociedade, mas o Senhor, ele escolhe os lugares improváveis para fazer a sua obra. E foi assim naquele lugar. Então, em 2019, com 15 anos, eu me converti ao Senhor através da obra missionária. Né? E atualmente, durante tantos anos, assim, eu servi ao Senhor ali. Desde a minha conversão, eu servi ao Senhor ali no Piauí, na obra missionária. E aprovo ao Senhor que ano passado, em novembro, eu viesse aqui para São Paulo. Já morei aqui há alguns anos atrás, mas o Senhor me trouxe para cá novamente. Estou ali morando em Carapicuíba, zona oeste de São Paulo, servindo ao Senhor na AD Belém, Coab 2, no setor 26. Trago aqui um abraço do pastor Gideão, que está ali responsável pela congregação. Então, irmãos, encerrando aqui, né, para a gente falar da obra de Deus, da obra missionária, que é isso que importa.
Esse tema que os irmãos escolheram é um tema muito confrontador. Como o pastor Wallace falou ontem na sua palavra, esse texto nos faz refletir, porque nos diz que nós devemos fazer a obra de Deus enquanto ainda é dia, porque a noite está chegando. E o que é a noite? É quando o Senhor vai retornar para buscar a sua igreja. E o que nós temos feito para Ele? O que nós temos feito para o Senhor? O que a nossa vida tem feito no reino de Deus? E o Senhor nos leva a pensar e a sermos confrontados com essa palavra. Eu espero que nesta manhã seja uma manhã de confronto. Eu aprendi que de congresso missionário não se sai feliz, não se sai saltitante. De congresso missionário nós saímos com a mão na consciência, nós saímos daqui pensativos, nós saímos daqui perguntando o que eu tenho feito para Deus, como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho gastado os meus dias nessa terra. Então, que nessa manhã nós possamos ser impactados pelo Senhor, que nós possamos ser confrontados. Por isso, abra o teu coração, porque eu creio que o Senhor, Ele tem muito a falar conosco. Irmãos, e esse tema nos mostra uma urgência de que Deus, Ele já está fazendo algo sobre essa terra. O Senhor, Ele fala que se nós não clamarmos, Ele vai levantar as pedras para clamar. Então, Ele está fazendo, irmãos. Ele está se movendo, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas, mas cabe a nós querer fazer parte disso ou ficar de fora. E Ele nos convida nessa manhã a fazer parte disso. E como assim o Senhor está se movendo nessa terra? Como assim o Senhor está fazendo? Existem hoje diversos trabalhos missionários, existem hoje diversos projetos missionários de pessoas que obedeceram à voz do Senhor e foram ao encontro das almas perdidas. Vou falar hoje do projeto que me alcançou, o projeto que alcança o sertão do Piauí e o sertão da Bahia. Esse projeto se chama Projeto Sertão e através dele, irmãos, muitas vidas foram alcançadas. E eu queria que os irmãos prestassem bem atenção e fossem tocados por cada testemunho que vai ser falado aqui. Durante esses dias a gente aprendeu muito a teoria da missão, mas hoje nós queremos falar sobre a prática, o que Deus está fazendo, as experiências que nós temos tido com Deus no campo. Porque missionário, irmãos, não é alguém, como o pastor falou, não é alguém pedinte. O missionário não é um cidadão de segunda classe. O missionário é alguém que vive o melhor de Deus, que vive o extraordinário de Deus no campo missionário. Às vezes nós achamos que o missionário, eu ouvi a Kelly Gaspar, ela tem uma frase que ela diz assim: as pessoas acham que o missionário é aquele que todas as portas se fecharam para ele, a última opção dele era fazer missão. E às vezes a gente olha para o missionário e fala: nossa, coitado, tá lá na África, tadinho, sofrendo, tá lá no sertão sofrendo. O missionário é privilegiado de dar continuidade à obra do Senhor nessa terra. Então, irmãos, o Projeto Sertão, ele nasceu ali em Cajueiro, que é a cidade de onde eu sou, interior de onde eu sou, Cajueiro, em Guaribas, Piauí. Uma cidade muito pequena, uma cidade de seca muito grande. A gente sabe que o sertão é uma região onde há muita seca, onde é difícil, principalmente cidade pequena, não tem empresas grandes de trabalho, então a fonte de renda ali é a roça realmente. Muitos jovens saem de lá, porque lá não tem faculdade, a faculdade mais próxima fica a 4 horas de viagem, e é estrada de chão a maior parte, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Antigamente era muito difícil concluir o ensino médio, só faziam até a 4ª série, que é o 5º ano, porque não tinha. Hoje em dia, os alunos concluem o ensino médio, que eles vão de ônibus, com estrada de chão, percorrem mais ou menos 1 hora para poder chegar na escola. Então, o projeto, irmãos, ele nasce em 2015. E o projeto, ele nasce no coração de Deus. Porque toda iniciativa missionária nasce no coração de Deus. Nenhuma iniciativa missionária vem da igreja. Nenhuma iniciativa missionária vem do pastor. Nenhuma iniciativa missionária vem de algum missionário que está no campo. Toda e qualquer iniciativa missionária nasce no coração de Deus, porque Ele é o Senhor da obra. Então, em 2015, irmãos, o projeto ele nasce no coração de Deus e o Senhor, Ele poderia muito bem fazer a sua obra sozinho, mas Ele nos dá o privilégio de participar disso. O Senhor, Ele tem essa obra, esse desejo de alcançar, de que pessoas o conheçam e o adorem.
Então ele levanta os seus servos para que possam ir fazer isso por ele. Então a iniciativa missionária, ela vem do coração de Deus. E Deus, ele escolhe homens pequenos para fazer a sua obra. Quando Deus, ele escolhe, irmãos, ele não escolhe por conta bancária. Quando Deus escolhe, ele não escolhe por sobrenome, ele não escolhe por raça, ele não escolhe por cor, ele não escolhe por gênero. O Senhor, ele escolhe pessoas que sejam submetidas à autoridade dele, que sejam obedientes a ele. Então, nessa manhã, você pode ter chegado aqui pensando, mas eu sou o pior candidato para ser um missionário, é o pior candidato que Deus quer, porque Deus levanta e Deus fala que não foi você que fez, é eu que faço, é eu que levanto, é eu que transformo e uso para a minha glória. Aleluia! E o Senhor, ele escolhe pessoas pequenas. E que privilégio é que o Senhor de tudo, o Senhor que criou todas as coisas, nos escolha para fazer algo, nos chame para fazer algo. Missões não é perda de tempo. Missões não é jogar a vida fora. Missões é um privilégio. É participar daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. E Ele nos dá esse privilégio de sermos usados para a obra dele. Então, em 2015, o projeto nasce no coração de Deus. Deus, ele mobiliza pessoas. O Senhor, ele mobiliza o pastor Wallace. O pastor Wallace mobiliza a igreja, a Assembleia de Deus pré-campista, lá em Macaé, irmãos, no Rio de Janeiro. Um estado que está tão longe do Piauí. Deus mobiliza. Porque Deus é assim, ele faz o impossível, o improvável. Deus poderia pegar uma igreja do lado do Piauí, mas ele pega uma igreja que é distante. E para chegar lá, 3 dias de viagem. Irmãos, Deus é Deus. E quando ele quer fazer, ele levanta quem ele quer. E ele faz o que ele quer. E eles vão, irmãos, quando eles recebem esse direcionamento de Deus, eles enviam 2 homens, 2 pioneiros, para encontrarem o povoado que Deus queria. E eles são direcionados por Deus. E quando eu falo direcionados por Deus, é literalmente direcionados, irmãos. Porque Cajueiro começou a aparecer no mapa há pouco tempo. Cajueiro, na época que esses missionários foram enviados, não aparecia no mapa. Não tinha sinal de internet, não tinha sinal de telefone. Hoje em dia ainda não há sinal de telefone lá, mas Wi-Fi a gente já tem. Mas quando eles foram enviados não tinha isso, irmãos. Então realmente era o Espírito Santo de Deus sendo a bússola, o Espírito Santo de Deus guiando até eles chegarem, irmãos. E eles chegam em Cajueiro e eles sentem que é ali que Deus quer começar a operar. E ali se inicia o Projeto Sertão. Irmãos, eu vou falar alguns testemunhos de tudo que Deus tem feito ali, porque é um trabalho muito lindo. Esse irmão do slide passado, esse irmão, ele se chama Valdete. A família dele, irmãos, na família dele, ele já perdeu 2 irmãos para o suicídio. A mãe dele morreu de uma forma muito trágica também. E a família dele já vinha de uma linhagem de pessoas que se suicidavam, que tinham mortes muito violentas, pessoas que eram assassinadas. E o filho dele se converte criança no projeto missionário e ele ganha a família dele para Cristo. Mas antes disso, quando esse jovem se converte, o pai dele começa a ouvir vozes, começa a ouvir alguém falando para ele tirar a sua vida também, se jogar dentro de uma cisterna. E aquele homem, naquele momento, ele entra em um estado assim muito caótico e o filho dele entende o que está acontecendo ali, que ali é espiritual. E chama o pastor vai orar. E o Senhor revela ali o que o inimigo estava tentando fazer. Aquele homem, irmãos, se converte. E hoje, ele é obreiro da casa do Senhor. Ele é funcionário da base missionária. Irmãos, ele deixa de cuidar da roça dele. A roça é mantimento. A roça é o dinheiro que aquele povo tem. A roça, irmãos, é aquilo que dá a sustentabilidade para aquele homem, para a família dele. Ele não tem renda, irmãos. Eles não têm um trabalho de carteira assinada. E a renda deles é a roça. Ele deixa de cuidar da roça dele para cuidar das coisas de Deus. Porque ele entende que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas, irmãos. E esse homem se converte, um homem fiel ao Senhor. E a esposa dele, a irmã Helena, eu vou falar um pouco dela mais pra frente. Mas é uma mulher de Deus, irmãos. Aleluia. Então, o projeto ele nasce em Cajueiro e ele se expande. Porque Deus,
quando ele faz algo, quando ele nos entrega algo, ele nos chama a multiplicar, a avançar para os 4 cantos dessa terra. O Senhor não nos chamou para ficarmos confortáveis. Essas cadeiras, irmãos, são tão confortáveis que se você sentar, você até dorme, porque elas são muito macias. Mas o Senhor não nos chamou para ficarmos na nossa zona de conforto. Ele nos chamou para sairmos das 4 paredes e pregar o evangelho dele a toda a criatura. Ah, Lenide, mas eu não tenho chamado missionário para ir para a África, para ir para outro país. Mas, irmãos, tem povos não alcançados no Brasil. Tem povos que não conhecem Jesus no Brasil. Às vezes os irmãos podem pensar, ai, mas é difícil. Eu não acredito. Eu já ouvi pessoas, irmãos, falando, eu não acredito que há pessoas no Brasil que não conhecem Jesus. Tem internet, tem Wi-Fi, como é que não conhece? Mas tem lugares, irmãos, eu conheço lugares no sertão que ainda não tem energia, que as pessoas ainda vivem no escuro, lugares totalmente isolados. Como que eles vão saber quem é? Um dia a gente chegou num lugar onde tinha internet, tinha sinal de telefone. E a gente chegou, era um local na Bahia. E a gente chegou numa casa, perguntou quem era Jesus para a pessoa. A pessoa ficou pensando, a gente perguntou, você sabe quem é Jesus? A pessoa, sei. Então me fala quem é Jesus. A pessoa ficou assim, olha, eu conheço Adão e Eva, mas eu só conheço esses. Aí eu falei, não, aí a gente teve que explicar, irmão, sentar e explicar para a pessoa, porque a pessoa não sabia quem era Jesus. Então, existem essas realidades. Há lugares que pessoas não sabem o que é evangelho. Há lugares em que as pessoas vivem nas trevas, irmãos, só esperando alguém. E é muito egoísmo da nossa parte saber a cura para a alma daquela pessoa e a gente guardar isso para a gente. Então há lugares que esperam por você. Há pessoas do seu lado que às vezes estão enfrentando algo tão problemático que você pode ajudar com a palavra. Então o projeto, ele se expande para vários povoados. Então hoje, para a glória de Deus, nós estamos em 17 povoados e que foram alcançados pelo Evangelho. Mas tem outros que a gente não colocou ali na apresentação, mas muitos locais que a gente já passou, já falou de Jesus, que pessoas se converteram e se entregaram a Cristo, irmãos. Porque quando Deus ele começa a fazer algo, aquele que começa a boa obra é fiel para concluir ela. E ele começou a boa obra ali no sertão, e a gente está vendo frutos, a multiplicação do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente se preocupa, porque como eu falei para os irmãos, lá no sertão, a faculdade mais próxima, 4 horas de viagem. Então não tem como ir e voltar todos os dias, até porque não tem condução para ir. Apenas um carro que vai 2 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, e quando o carro está cheio não tem como ir. Então muitos jovens, a gente tem uma quantidade muito grande de jovens lá, muitos jovens quando terminam o ensino médio, eles têm que vir para São Paulo, ir para Brasília, ir para outros locais para poder concluir o ensino médio. E aí sempre que sai jovens, a gente fica com o coração apertado, né? Nossa, a força, às vezes as pessoas falam, a força da igreja está saindo. Ah, mas fulano está saindo. Ah, mas a igreja está ficando vazia sem jovem. E Deus sempre levanta mais. Os jovens continuam a crescer, as irmãs continuam a crescer, porque a obra de Deus não depende de nós, a obra de Deus não depende dos homens. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. Agora você vai ficar de fora daquilo que Ele está fazendo, porque Ele é Deus e Ele dá continuidade à obra dele. Irmãos, e o objetivo do projeto, desde 2015, o projeto tem como foco alcançar o sertão nordestino com as boas novas do Evangelho, plantando igrejas e levando a salvação aos perdidos. Irmãos, o objetivo de um trabalho missionário não é ser reconhecido pelos homens. A gente vê que hoje em dia, às vezes as pessoas fazem algo para Deus para ser reconhecido. Mas o objetivo do trabalho missionário não é reconhecimento humano. O objetivo do trabalho missionário não é status, não é número de seguidores em rede social. O objetivo do trabalho missionário é que o nome de Cristo seja honrado, o nome de Cristo seja visto, o nome de Cristo seja glorificado através das nossas vidas, irmãos. Então esse é o objetivo do Projeto Sertão. Irmãos, dentre essas localidades que a gente falou, tem alguns dos nossos missionários ali. Esses são missionários que estão em Cajueiro, eles conduzem a congregação de Cajueiro, os meus pastores, missionária Regina, o pastor Jonas.
eles estão no campo missionário desde 2014. Eles foram enviados por uma igreja e a igreja os abandonou no campo. E eles estavam orando durante 3 anos. 3 anos para que Deus enviasse alguém para socorrer eles, porque eles já não estavam mais aguentando. E o Senhor, ele envia a igreja lá de Macaé para socorrer aqueles irmãos. Porque Deus, ele está sempre atento à oração de um justo. O Senhor, ele está sempre atento ao nosso clamor. E o Senhor, ele ouviu a oração desses servos e ele envia a resposta. E hoje, irmãos, para a glória de Deus, a igreja lá em Cajueiro, ela começou pequena, ela não tinha porta, ela não tinha janela, ela tinha um banquinho de madeira, as pessoas sentavam naquele banco de madeira e não tinha teto. Teve uma época que choveu, o teto foi embora, mas aí a igreja foi crescendo, foi crescendo. Hoje lá em Cajueiro a gente tem 2 unidades de igreja, 2 congregações e ainda temos uma base missionária. E a igreja não para de crescer, irmãos. Hoje são mais de 150 membros. Existem muitas pessoas para a glória de Cristo. E não é uma igreja morta, irmãos. Não é uma igreja que fica em 4 paredes, é uma igreja que sai, que alcança outros povoados. Em meio à pandemia, irmãos. Pandemia, as igrejas fecharam, as pessoas ficaram em suas casas. E no sertão, como é uma cidade pequena, o povo não respeitou muitas regras, né, irmão? O povo saindo. E o Senhor, nesse tempo, ali ainda era só Cajueiros. Nesse tempo de pandemia, de caos, o Senhor ministra ao nosso coração que Ele queria que a gente se expandisse, que a gente multiplicasse. E nesse tempo, a gente alcança o sertão da Bahia. Quando as igrejas se fecharam, quando os estabelecimentos se fecharam, o céu permaneceu aberto para salvar as almas que estavam perdidas. E foi um privilégio, irmãos, ver o que o Senhor fez nesse tempo. A gente alcançou uma localidade chamada Canto da Boa Sorte. Canto da Boa Sorte, uma localidade, irmãos, que das localidades que a gente trabalha, era a localidade mais difícil, uma realidade muito difícil. Então, se eu, do sertão, de Cajueiro, de uma cidade pequena, dos problemas que eu falei aqui para vocês, estou olhando para um local, uma localidade, estou falando que é difícil, é porque era muito difícil mesmo, irmãos. A gente chegou a gente começou um trabalho missionário na igreja, em Cajueiro. A gente começou um culto de missões e a gente queria doar uma cesta básica para alguém. E chegou a foto de um senhor. Eu vou contar a história dele no final. Mas chegou a história desse senhor e a gente chega até aquele local. Eu não sei quantas casas aproximadamente lá tem. Deve ter umas 20 casas, 20 e poucas. Então são pouquíssimas famílias. Mas quando a gente chegou, a gente achou que não tinha ninguém. Porque todas as casas estavam fechadas. E a gente achou, é uma cidade abandonada. Só mora esse homem aqui. E a gente foi, fez trabalho. E a intenção era ir, abençoar e não voltar mais. Mas quando Deus, irmãos, ele tem um propósito em algum lugar. Quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, ele move. E a gente chegou lá e aquele senhor, ele tinha sofrido um derrame. Ele estava órfão. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha esposa, não tinha filha, só tinha um irmão. E esse senhor, quando a gente chega lá, o Senhor, ele ministra no coração do pastor Jonas, e o pastor Jonas fala para ele, olha, a gente não vai te deixar sozinho. A partir de hoje, a gente é a tua família. A gente vai vir aqui todos os meses te dar assistência. E foi assim que a igreja lá foi nascendo. E aí, irmãos, na segunda vez que a gente foi, a gente viu uma criança na porta. A gente, nossa, então quer dizer que aqui mora mais gente. Então vamos ver. Aí as crianças estavam na porta olhando pra gente, tudo assim, curioso, porque não via ninguém chegar ali. Quando a gente chegava para se aproximar da criança, a criança corria e trancava a porta. Por causa do costume, irmãos. As crianças não tinham costume de ver gente ali, ver outras pessoas diferentes. E aí, tanto é que uma vez, o pastor Jonas, ele foi equipado de moto, né? Ele tem todo o equipamento, e a roupa dele de equipamento de moto é preta. E as pessoas se assustaram lá, acharam que era algum bandido, alguma pessoa assim, porque elas não tinham costume de ver aquilo. Então, é uma cidade muito, irmãos, muito precária. E aí, irmãos, Deus, ele começa a fazer a obra naquele lugar, vidas começam a se converter. Antigamente, havia muita manifestação de demônio naquele lugar. Era um lugar muito pesado espiritualmente. E o Senhor foi libertando, o Senhor, ele foi fazendo.
Lá no final, eu vou contar 3 testemunhos de 3 irmãos, de como Deus ele mudou a vida dessas pessoas. Mas a gente continuou ali, e aí eu lembro de uma senhora. A gente chegou lá, uma senhora chamada Maria. No início do trabalho, estava eu e uma outra jovem, a gente sentou, começou a conversar com ela. E a gente conversando com ela, eu falei assim, irmã Maria, a senhora crê que Deus ele pode fazer uma igreja aqui? Ela virou para mim, ela, minha filha, o governo não fez um posto de saúde para a gente. O governo não fez nenhuma escola para as crianças estudarem. Aqui não tem um comércio. O governo não vai abrir igreja aqui. Aí eu virei para ela e falei assim, nós olhamos para ela e o Senhor, né, naquele momento, falou no nosso coração de que por mais que ela achasse que não iria acontecer, iria acontecer. E nós viramos para ela e falamos assim, irmã Maria, nós não estamos falando do governo dessa terra. Nós não estamos falando do prefeito deste lugar. Nós estamos falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aquele que tem todo o poder e que pode fazer todas as coisas. E, irmãos, o Senhor abençoou. O Senhor abriu as portas. E hoje lá nós temos uma congregação. E a congregação, irmãos, está sempre cheia. Os irmãos não falham culto. Quando os jovens, os irmãos que vão lá dar assistência, fazer o culto, chegam lá, a igreja já está aberta, a igreja já está limpa, a igreja já está arrumada, os irmãos já estão lá, irmãos. Para vocês terem noção, tem um casal de uma senhorinha e um senhor, que já são bem de idade, já são aposentados, e eles moram bem longe da igreja, uns 15 minutos a pé da igreja. Estrada de chão, sol quente, eles saem, irmãos, todos os cultos. Lá tem culto domingo de manhã e terça-feira à noite. Eles saem todos os cultos a pé, os dois, para participarem do culto. Eles não falham, irmãos, um culto. E quantas vezes nós temos preguiça de ir para uma igreja que é do nosso lado, irmãos, do lado da nossa casa, e eles vão a pé. Teve um outro irmão que a gente foi fazer um culto ao ar livre, e a gente precisou ir a pé, porque não tinha como ir de carro. O irmão, ele pegou uma caixa de som muito pesada, colocou nas costas e foi. E eu falei para ele, irmão, deixa essa caixa aí, porque, né, é uma caixa pesada, o senhor vai dar a coluna. Ele era cheio de problemas de coluna, né, algumas enfermidades. E ele falou, irmã, essa caixa aqui é a oportunidade de a gente alcançar mais gente. E ele levou aquela caixa nas costas para um outro local que era longe e ele foi a pé. Então, o amor dessas pessoas, existem vidas que estão sedentas por Jesus. Aquele lugar, irmãos, a gente viu um local que não tinha água. A água que eles tinham ali era uma água barrenta, que parecia realmente uma água. Eles tiravam a água de um poço, onde era realmente barro ali, uma água muito. Era imprópria para o consumo. E eles tomavam aquela água porque eles não tinham outra. A gente já chegou na casa de um rapaz que a água dele parecia, quando você faz leite com Nescau, a água parecia daquele jeito, daquela cor. E ele tomando aquela água, e a gente ficou muito impactado com aquilo. Mas um local, irmãos, que não tinha água, um local onde as pessoas poderiam, a maior sede delas poderia ser de água, dessa água física que a gente toma, mas a maior sede que eles têm é sede espiritual, é sede do reino de Deus. Nunca que você vai chegar na casa de uma daquelas pessoas, elas não vão te receber. Elas recebem com maior alegria, e principalmente se você for falar de Jesus.